Oi, gente, pontualmente às 10 da manhã estamos começando mais uma Ana Carolina Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da UTV, no Morumbi, em São Paulo. Hoje a gente vai falar de empreendedorismo. O que é acreditar no Brasil? Muitas vezes os governos mudam e as pessoas ficam receosas. Ao contrário de outras que acreditam que há crescimento e investem muito em determinados mercados. Um mercado em expansão é o mercado da gastronomia em São Paulo. Hoje nós vamos falar com um rapaz de 29 anos, que há 10 anos já está à frente de alguns negócios. O Quintal do Espeto hoje conta com 7 unidades e cerca de 80 mil frequentadores por mês. É isso? Acertei, Pedro Motti? É isso mesmo. Vamos começar a falar de uma historinha sua. Onde você nasceu? Nascido em São Paulo, capital. Que bairro? Pacaembu. Pertinho de mim. E como é que foi tua infância? Conta pra mim. A gente passou por altos e baixos, né? Meu pai, ele é empresário nato, desde sempre em diversos segmentos, investindo. E como todo empresário no Brasil, passa por altos e baixos e a gente teve também esses picos. Ele começou com o quê? Quando você nasceu, o que seu pai fazia? Meu pai, ele começou, na verdade, trabalhando desde os 14 anos de idade, foi emancipado. Teve a primeira loja junto com meu avô. Loja do quê? Loja de papelaria. E cresceu muito, teve muito sucesso. Foi dono das lojas Glória. Nossa, uma rede enorme. Bastante referência há mais ou menos 30 anos atrás. Chegou a ter mais de 100 lojas no Brasil. E aí na época, na década de 90, no comecinho, teve alguns problemas e quebrou. E diferente de outros empresários da época, ele se reergueu do zero, né? E montou aí a sua trajetória de sucesso com toda a perseverança. Tem gente que nasce com estrelinha, sabe? Aquelas coisas. É uma família grande, Pedro? Quantos irmãos você tem? Somos em 7 filhos, tenho 6 irmãos. 7 filhos? Caramba! Difícil, né? Porque uma família de classe alta normalmente tem poucos filhos. Por que tantos filhos? Foi por opção ou porque não tinha televisão em casa mesmo? Na verdade, ele tem 7 irmãos com ele 8 e minha mãe também. 7 irmãos com ela 8. Então a família... Imagina o Natal dessa família, como deve ser. Natal é muita gente. 7 filhos. E como é que é conviver com 7 irmãos? Porque deve ser muito complicado. Sim. Tem 3 irmãos que moram no exterior. Já há mais de 10 anos, então eu tenho mais contato presencial com os outros 3 que moram aqui no Brasil. Mas na infância era complicado, 7 em casa. Minha mãe, coitada, ficava de cabelo em pé. E como é que foi? Você falou que seu pai teve uma ascensão profissional e de repente ele perdeu isso. Crianças vivendo essa realidade, foi complicado? O que vocês perderam nesses momentos? Meus irmãos pegaram mais o período de transição, né? Eu sou o caçula. Você já pegou a vida boa de novo? Mais ou menos, peguei a ascensão. Não cheguei a pegar a época das lojas Glória, mas peguei a ascensão e, assim, no início, quando eu era mais jovem, uns 10 anos, a gente passou um pouco de dificuldade, mas meu pai ele sempre foi muito batalhador, não deixava o emocional abalar, e foi que foi. Ele sempre acreditou, né? Na verdade, junta-se a vontade com a crença. Tua mãe trabalhava também, não? Minha mãe cuidava da gente, enquanto meu pai... 7 filhos nem dava para trabalhar, né? Você estudou no Dante Alighieri, né? Um dos colégios mais renomados de São Paulo. O que você queria ser quando crescesse? Você falou assim, eu quero ser... Olha, desde os 14 anos eu já trabalho com meu pai. Então você já tinha certeza. Tinha certeza que era isso. Meu pai tinha outro ramo de atividade, trabalhava com entretenimento também, mas mais ligado à balada, à festa. Qual era a empresa do seu pai nessa época da balada? Era o Clube A. E teve empresas de sucesso. Você pode dizer que essas empresas tiveram sucesso durante um prazo. Aqui nem casamento. Falou, acabou. Não deu certo? Deu. Sim. Deu durante o tempo que as pessoas ficaram juntas. Eu acho que a gente e tem o que ser empresariado dinâmica. É isso, exatamente. E no Clube A você começou fazendo o que lá? O que teu pai te deu para fazer aos 14 anos de idade? 14 anos eu ficava mais no administrativo, organizando o arquivo, mas para ter uma noção de empresa, aprender a valorizar o negócio, ficava divulgando, estava começando a surgir rede social, a gente estava
fazendo aqueles envios em massa de mensagem e tudo mais. Acho que foi uma escola para a gente aprender a valorizar, né, o que a gente construiu hoje. E você decidiu fazer administração. Isso. Exatamente por isso. Exatamente. Como é que foi a época de faculdade para você? Época de faculdade foi engraçado que eu comecei vivenciando na prática para depois aprender a teoria. Geralmente é o inverso. Eu acho que foi fundamental essa prática junto, talvez até antes que a teoria, porque as coisas foram só firmando, só comprovando que eu estava indo pelo caminho certo ou errado, né? Então a gente vai se remodelando de acordo com o que vai vivenciando. Facilitou a época da faculdade você já trabalhar no ramo? Você acha que te sim. facilitou? Sim, eu vivia as coisas na prática e começava a ter mais certeza que eu estava indo no caminho certo. Mas em muitos momentos você não percebia que a teoria era diferente da prática? Claro que na prática a gente vivencia situações que a gente jamais vai aprender na faculdade, né? A escola maior é na prática, mas acho que a faculdade é um bom embasamento. Acabou o Clube A, né? Aí de repente seu pai falou, o que eu vou fazer agora? Como é que ele decidiu ir para esse lado da gastronomia e como é que ele teve essa ideia, esse insight? Na verdade foi em paralelo. Meu pai ainda estava com o Clube A, ele decidiu diversificar um pouco os negócios. E surgiu uma oportunidade com o nosso antigo sócio, que já estava no segmento de espetos, era a Casa do Espeto na época, e a gente se tornou sócio. E aí, após isso, depois de uns 6 anos, a gente separou a sociedade, porque a gente queria investir mais no entretenimento. E aí, há quase 10 anos, a gente tem o Quintal, e a gente foi mais para o estado da música e explorar outras vertentes do negócio. Vocês começaram com quantas casas? Quando a gente se associou à Casa do Espeto na época, a gente tinha 3 lojas, né? O sócio tinha 3 lojas. Na Cotoxó, Isso. que é a tradicional. A Cotoxó é a mais Essa antiga. eu conheço também, eu tinha esquecido dessa. E aí a gente foi construindo, a gente chegou a ter 7 casas juntos, né? E aí depois a gente se separou, hoje a Casa do Espeto não existe mais, eles encerraram a operação e a gente hoje está com 7 lojas. Foi uma separação traumática ou tranquila? Olha, para ser sincero, nessa época eu estava morando fora na Austrália e quem estava à frente do negócio era meu irmão e meu pai. E claro, como toda separação tem um certo desgaste, mas foi assim, dentro da formalidade, não foi nada muito traumático. Nada muito traumático. Você morou na Austrália há quanto tempo? Morei 1 ano e meio. O que você foi fazer lá? Estudar só? Fui estudar, meu outro irmão mora lá em Gold Coast, uma cidade litorânea. Maravilhosa, E foi uma experiência interessante para mim, porque eu também vivenciei a prática, o dia a dia de restaurante. Eu cheguei no dia que inaugurou o restaurante dele lá na Austrália, um restaurante brasileiro. Ah, ele está no ramo gastronômico também lá? Também. E como é que, conta um pouquinho, como é que funciona isso? É para um paladar mais de quem mora lá, brasileiro, ou é um paladar para atrair os australianos mesmo? Como é que teu irmão foca? É um restaurante brasileiro, e é engraçado que é um restaurante bem pequeno, então eu vivenciei aqui no Brasil já um restaurante um pouco maior, que era o Quintal, a Casa do Espeto na época. E aí, depois eu fui para um restaurante super pequeno e participar do processo todo inicial de formalização do restaurante. Foi bem interessante a experiência. Do que difere? Porque, na verdade, dá o mesmo trabalho. Se a gente for pensar assim, independente do tamanho, você se preocupa de uma maneira micro, né? Porque ele é menor, mas da mesma forma que você se preocuparia com uma coisa maior, de maneira macro. Como é que você vivenciou isso e viu que diferenças você notou nessa realidade? Aqui acabava sendo mais tático, estratégico, né? Depois, quando eu voltei, a gente tem uma estrutura um pouco maior e tudo mais. Lá é um restaurante de 6 mesas, né? 3 funcionários. Então a gente tinha que botar a mão na massa. É tipo um bistrozinho brasileiro. Isso. E aí, muitas vezes eu ficava sozinho lá. Então tinha que fazer de tudo, desde lavar louça até cozinhar. Então tudo que eu aprendi na minha infância com a minha mãe de cozinha acabou sendo bom para eu conseguir me adequar no restaurante e desenvolver um pouco. Você é bom cozinheiro? A gente tenta, né? O que você gosta de fazer? Eu gostei da ideia. Eu gosto de cozinhar no dia a dia em casa. O que, por exemplo? Qual que é o prato que todo mundo gosta? Eu gosto do mais tradicional. O arroz, feijão,
prato bem brasileiro. Nossa, que difícil um homem que faz arroz e feijão. Normalmente eles fazem coisas mais sofisticadas, né? Os chefes de cozinha. Aí você voltou para o Brasil e voltou a trabalhar com seu pai. Aí sim, numa outra pegada, né? Aí já uma pegada mais estratégica. A gente foi desenvolvendo a nova marca, né? Porque até então era uma antiga sociedade. Quem escolheu Quintal ao invés? Você tirou o caso e ficou Quintal do Espeto? Meu pai e meu irmão. Nessa época da separação eu estava na Austrália. Uhum. Ficou Quintal do Espeto por quê? Por causa do tamanho das casas? Quintal do Espeto porque a gente sempre tentou trazer um ambiente bem aconchegante, com paisagismo, bastante jardim nas casas. Então eu acho que tem tudo a ver com o nome. Mantém a mesma estrutura do começo? Quer dizer, número de funcionário, o atendimento, o que mudou nesses 10 anos? A gente investiu cada vez mais em entretenimento, música ao vivo, shows. A unidade do Tatuapé, por exemplo, é a maior, traz grandes nomes, grandes artistas. E a gente investiu muito em atendimento também. Então, o que a gente sentia que era um pouco defasado antes, e a mão de obra acho que é fator fundamental para a gente conseguir fidelizar os nossos clientes. Como é que é controlar o número de funcionários que vocês têm? Porque, na verdade, você não consegue estar atrás de um por um, né? Devem existir reclamações, problemas. Como é que vocês administram essa coisa do bom atendimento? Porque muitas vezes a pessoa procura, claro, uma comida de boa qualidade, mas procura exatamente um bom atendimento. Como é que vocês conseguem manter isso? A gente tenta criar estratégias para conseguir tocar o negócio à distância, até para a gente conseguir ter futuramente escalabilidade, conseguir crescer estruturado, né? Não dá mais para ficar a gente na frente de loja todo dia, toda hora, porque a gente quer crescer, abrir novas unidades. Então a gente faz metas gerenciais, faz bem relacionadas ao atendimento. A gente está montando, desenvolvendo uma política de reclamações. Pra você ter ideia, meu pai que atende todas as eventuais reclamações que chegam, e ele que trata uma a uma. Que ótimo, isso é muito bom. Ou seja, a gente tenta, claro, fazer o melhor, mas diante de quase 80 mil clientes por mês, evidentemente chega uma ou outra, mas claro, que é tratado com muita delicadeza pelo meu pai. Ou seja, ele está à frente desse negócio que é tão importante no nosso pilar de atendimento. Ele como é que era o nome daquela mulher do Bradesco? Ele é do Quintal do Espeto. Ele é o ombudsman, né, do Quintal do Espeto. Que tipo de reclamação chega? Qual que é a mais comum, Pedro? Às vezes, de um atendimento que demorou um pouco o espeto, ou o espeto está frio, são coisas assim que a gente tenta, de toda forma, minimizar, mas é natural diante de tanta gente que a gente atende. Vocês conseguem manter a mesma qualidade nas 7 unidades? É a mesma matéria-prima? São os mesmos fornecedores? Como é que vocês conseguem manter isso? A gente zela por um padrão, né, de cardápio, preço, fornecimento. Então, hoje as compras são todas centralizadas exatamente para manter a mesma estrutura de produtos nas lojas. E eu, particularmente, tenho uma função operacional de auditoria. Então, eu vou em todas as lojas, olho todos os setores, né? A gente tem uma espécie de checklist para exatamente ter um padrão de qualidade. Com que frequência? Você vai, não todos os dias nas 7 unidades? Não. Eu vou uma vez por mês, pelo menos, em cada unidade, olhar todos os setores de cada unidade. E a gente também tem um supervisor que auxilia nessa padronização. Quem escolhe os funcionários de vocês? A gente tem um RH que passa por uma aprovação, passa por um crivo e aí depois vai para o operacional. Então tem uma dupla aprovação. Quais são as maiores exigências para se trabalhar no Quintal do Espeto? O que vocês exigem do funcionário? Olha, a gente precisa de gente proativa, esforçada. De resto a gente consegue moldar. Tem mais homens ou mulheres trabalhando mais hoje? Homens. Olha a discriminação. Vamos mostrar um pouquinho o Quintal do Espeto, para quem não conhece. Claro, eu tenho certeza que muita gente já passou por lá pelo menos uma vez, né? 80 mil frequentadores por mês, com certeza. E para quem não conhece, vamos lá, Paulinho. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar, 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 que a vida vai melhorar.
Daqui a pouco a gente mostra um pouquinho mais. Como é que acontece a contratação dos shows? Como é que vocês escolhem os artistas de lá? Como é que é feito isso? A gente tenta buscar artistas de gêneros bem ecléticos. Quem já cantou lá? Martim da Vila, samba. Martinho da Vila. Teve rock já? Rock a gente já teve alguns covers. Elvis Presley, Beatles, legal. Bee Gees. Sertanejo? Sertanejo a gente teve o Leonardo no aniversário de 4 anos do Tatuapé. Nossa. Teve Daniel também, do sertanejo. Do samba é o mais tradicional lá no Tatuapé, então acho que o público da Zona Leste pede mais samba. E a gente procura trazer grandes renomes, Diogo Nogueira, Alcione. Gente, eu fico imaginando o seguinte, porque são nomes que fazem espetáculos em grandes casas, né? Como é que vocês equalizam isso? Porque, na verdade, o ingresso não é caro, eu já fui. Né? Dentro de uma realidade de casa de show, o custo é menor. Sim. Claro que você passa, falar, a pessoa vai comer, vai gastar um pouquinho mais. Mas você consegue equalizar isso com o artista? Sim. Geralmente a gente tenta procurar artistas para trazer um valor acessível de ingresso. O nosso foco não é ganhar dinheiro em bilheteria. A gente tenta trazer uma opção boa artística para rentabilizar nos nossos alimentos e bebidas. Então o artista, na verdade, é o chamariz do público. Na verdade, você banca mais ou menos, né? Isso. Paga com o ingresso e ganha no consumo. Exatamente. Nesses 10 anos, o que mudou, Pedro? O que você viu de mudanças maiores dentro da realidade do Quintal do Espeto com a realidade que a gente vive, né? 10 anos, 2 governos. Sim. Totalmente diferentes. Como é que vocês vivem isso hoje? O que vocês notaram de mudança nesses 10 anos? Melhorou ou piorou? A gente conseguiu, ao longo do tempo, ser muito eclético, né? Em momentos do país, de uma economia mais frágil, a gente conseguia atacar para públicos distintos. Então, até na programação, a gente consegue dizer isso. A gente teve Calbi Peixoto e Angela Maria no aniversário de 2 anos de casa, até Alcione, até Diogo Nogueira, até Turma do Pagode na unidade. Então, a gente dança conforme a música. Eu acho que isso é fundamental para você lidar em diversos cenários do país. Você mora com teu pai ainda? Não. Eu queria perguntar, como é que é chegar em casa, né? Porque quando se trabalha junto, é casado e se trabalha junto, levam-se os problemas para casa. Vocês não, então você não tem esse problema. A gente morava junto até 2 anos atrás e eu decidi separar. Exatamente por causa disso. Dos fatos foi trabalhar junto. Acho que é importante a gente ter nosso espaço, né, para refletir, para ficar sozinho e tal. E melhorou nossa relação de trabalho. Na verdade, a gente sempre teve uma relação boa, mas é natural que um ambiente familiar traga um pouquinho de atrito. Mas coisa que a gente deixava lá na empresa e não procurava levar para casa. Hoje vocês não têm concorrentes, né? A gente é muito eclético, então dependendo do nosso produto, por exemplo, agora festa de confraternização, fim de ano, a gente tem uns concorrentes específicos. Quando a gente trata de shows, a gente tem outros concorrentes. Então, por a gente ser muito eclético, a gente tem alguns concorrentes dependendo do produto que a gente oferece. Vocês são olheiros de concorrentes? Vocês costumam visitar os concorrentes para ver o que está acontecendo? Pesquisar preço, ver perfil de público. Acho que isso até na vida pessoal, quando você sai para curtir com seus amigos e tal, não tem jeito, você ficar atento a tudo. E o que você costuma fazer quando você não está no Quintal do Espeto? Eu costumo ficar bem tranquilinho, procuro... Ah, não acredito. 29 vezes não acredito. O que você gosta de fazer assim? Gosto de encontrar meus amigos, beber uma cervejinha com eles e nada com muita gente, porque a gente já passa numa rotina assim, operacional muito intensa, com muita gente, muita coisa, muito barulho. E procuro ficar um pouco mais calmo em casa, com os amigos, ou num bar tranquilo, sem muita exigência. Mas o dia a dia você costuma estar em alguma unidade, sim, acompanhando? Sim. Qual que você fica mais? Ó, meninas, atenção! Eu vou mais para a unidade do Tatuapé. Por ser a maior? Por ser a maior, dá um pouco mais de trabalho pra gente. Mas eu passo por todas, né? Então, acho que é importante rodar todas pra gente zelar por um padrão. Qual o fluxo do Tatuapé, que é a maior hoje? Hoje passam 25 mil pessoas por mês no Tatuapé. Caramba! Quanto você vende carne? Quantos quilos você tem? A gente curiosidade. vende de 15 toneladas por mês. 15 toneladas por mês? É muita coisa.
Vocês têm os espetinhos variados, né? Você tem um chefe que cria, às vezes tem novidades. Como é que vocês trabalham essa coisa de cardápio? A gente tem mais de 70 tipos de espeto, são bem variados, desde de espetos vegetarianos, veganos e tal. A gente tem até espeto de shimeji, por exemplo. E a gente agora, recentemente, contratou um chefe de cozinha para exatamente mexer um pouco no cardápio, trazer algumas opções novas que eu acho que o mercado está sendo tendencioso para essa pegada. Então a gente procura até o ano que vem aí lançar alguns espetos diferentes. Por exemplo, eu não fico imaginando, espeto do quê? Lá vocês têm salmão, hot roll, eu já comi, ó, shimeji, tem os frios, tem os doces com todos os tipos de frutas. O que pode vir de diferente aí? O que vocês estão testando? A gente está testando alguns tipos de porções, por exemplo, guacamole, que a gente não tem no cardápio e está cada vez mais na culinária brasileira, né? Acho que é uma tendência. Espetos vegetarianos, até espetinho de jacaré, o nosso fornecedor conseguiu desenvolver. Então, são espetos que... Daqui a pouco vai aparecer rã, javali, jacaré. Você acha que tem mercado para isso? As pessoas têm esse paladar? É exceção, mas a gente... Vocês vão testar? Está percebendo que tá sendo mais corriqueira essa procura por espetos diferentes. Vamos mostrar mais um vídeo aí do Quintal do Espeto, Paulinho, por favor? Tudo bem. Vou me corrigir, 27 anos, tá, gente? Não é 29. Eu recebi certo e falei errado. Vamos falar um pouco dos diferenciais do Quintal do Espeto, né? A gente viu agora espaço para crianças. O que vocês têm mais de diferente dentro, além da gastronomia, nos espaços? O Espaço Kids, depois que a gente criou o primeiro, a gente deu um passo muito à frente. A gente percebeu que a demanda é enorme por restaurantes por Espaço Kids, com Espaço Kids, e tem poucas opções em São Paulo. E num relacionamento, num casal com filho, a pessoa que mais decide o restaurante, as coisas, é a criança. Depois a mulher, depois o homem. Não só nisso. Você sabia que a criança que decide a cor do carro da família? Eu vi uma pesquisa uma vez que mostra exatamente isso. Quem manda em casa é a criança, não é o pai e a mãe, não. O filho escolhe a cor do carro, escolhe restaurante, escolhe o filme que quer ver, né? E vocês notaram isso? Todas as unidades têm esse Espaço Kids hoje? Nem todas, mas todas as novas têm Espaço Kids. E a gente percebeu que um público familiar ele é muito interessante para nós. Com o Espaço Kids, a gente aumenta o tempo de consumo nas casas, o ticket médio. Então, é um perfil super interessante para trabalhar. E a gente tem feito ações, por Dia das Crianças, programação, como vocês viram no vídeo agora. A gente procura oferecer entretenimento também para esse público. Vocês fazem muitas festas de aniversário. O que você oferece para quem vai fazer aniversário lá? A gente oferece uma reserva de mesa com alguns diferenciais como vodka, a gente dá acima de 20 convidados. A gente oferece entretenimento como opção, tanto para adulto quanto para criança, como eu acabei de comentar do Espaço Kids. A gente procura ser bem completo na diversidade de entretenimento para todos os públicos. Então eu acho que as pessoas nos procuram para fazer aniversário lá exatamente por poder levar o pai, o filho, toda a família e amigos. Já aconteceram coisas inusitadas no Quintal do Espeto? Coisas que falaram, nossa, aconteceu isso aqui. Por exemplo, pedido de casamento, noivado, bodas de qualquer coisa. Hoje comemoro até bodas de papel. Existe esse movimento diferente lá dentro? Tem muito casamento, agora começou a aparecer bastante adesão por isso. Casamentos mais populares que estão levando essa pegada de comanda individual, que você jamais poderia imaginar. Muito interessante isso, Antigamente, soava estranho até para aniversário, né? Falar, putz, aniversário com comanda individual. Mas isso aí veio para ficar, essa tendência.
Eu acho que no casamento tá começando, soa um pouco estranho, mas eu acho que é uma tendência que vem para ficar também. É, porque festa de casamento, normalmente, a gente gosta de ser convidado e comer de graça, né? Você acha que tem uma aceitação legal, assim, as pessoas vão? Vão, às vezes você torna o sonho da pessoa em realidade, porque se ela fosse fazer uma festa, organizar, pagar tudo, buffet, etc., você inviabilizaria. E com esse modelo a gente consegue atrair esse tipo de público para as nossas casas. E também uma coisa muito curiosa é a festa de descasamento que está começando a surgir. Essa então, deve ser a mais comum agora. Mais comum e a pessoa sai mais feliz do que quando entrou. Eu tô entendendo porque você não quer casar com 27 anos solteiro. O Roberto até brincava aqui comigo que vai sair aquela lista da Veja dos solteiros mais cobiçados. Tá aqui, agora a gente entende. É mesmo, cara. Mais homens ou mulheres procuram isso? Mais mulheres. Nosso maior público é mulher e acho que elas costumam festejar, acho que elas saem mais aliviadas. Gente, eu adorei. E uma outra coisa que aconteceu lá esses dias foi um aniversário, uma festa de aniversário para uma senhora de 100 anos. A gente ficou super feliz quando a gente percebeu que estava tendo uma festa de uma senhora de 100 anos. A gente falou, nossa, vamos exaltar. Aí a gente pediu pro músico, avisou o músico, ele desceu, cantou na mesa da mulher. Putz, foi uma festa só. A gente ficou muito feliz por uma senhora querer comemorar num bar-restaurante o aniversário de 100 anos. Pessoa totalmente ativa, lúcida. A gente ficou muito realizado. O bom do olhar do dono é exatamente esse, né? Você está lá no momento especial e de repente fala assim, vamos fazer um diferencial para determinada pessoa, vamos fazer isso. Já fizeram outras coisas assim de surpresa para alguém lá? Pedido em casamento já aconteceram algumas vezes e é engraçado que as pessoas que se conhecem ou pedem no quintal geralmente querem fazer a festa no quintal. Uhum. E está se tornando mais comum. Aí para a música, aí pede no palco, aquela coisa toda. Super interessante também. Como é que é administrar? Qual a diferença de administrar uma casa grande, como a do Tatuapé, de casas menores, como é o caso da Vila Madalena, que eu conheço? Cotoxó também é grande, né? Uma casa, vamos dizer, média. Qual que é o diferencial na administração, o olhar de cada casa? A gente costuma explorar 3 pilares, né? Bar, restaurante e entretenimento, música ao vivo. Então, todas têm música ao vivo todas hoje? têm música ao vivo todos os dias. Então, quando uma casa é grande, né? A gente procura explorar mais a parte de entretenimento. E entretenimento você tem uma busca um pouco maior por artistas. Então, em marketing e tudo mais. Então, essas casas, elas se diferem por isso e elas exigem um pouco mais de trabalho nesse sentido. Vocês costumam fechar os shows do ano inteiro ou por períodos? Como é que vocês fazem essa agenda? Procura fechar pelo menos com 3 meses de antecedência para dar tempo de divulgar nas casas, na internet, tudo mais, para ter uma aceitação boa. E as redes sociais para vocês, funciona bem? Funciona. Funcionam bem? Nosso público usa muito rede social, eu acho que é tendência que veio para ficar, não tem como fugir. Como é cuidar de uma rede social de uma casa como Quintal do Espeto? Ou seja, com reclamações, com sugestões, com elogios, vocês acompanham todos esses comentários, respondem? Eu sei que eu marquei uma foto e o Quintal do Espeto curtiu. É uma coisa que vocês se preocupam? Sim, com certeza. Gera muito engajamento, né? A gente tem mais de 110 mil pessoas no Instagram, por exemplo, e gera uma demanda muito grande. A gente tem uma agência que é responsável por isso, mas a gente também está sempre... Nós donos sempre postando, sempre vendo os comentários, muito ativo nas redes. Tem grupo de WhatsApp com a agência de publicidade, então a gente é muito ativo, sabe de tudo que está acontecendo para exatamente dar um respaldo e a gente está de acordo com o DNA da empresa. Né? Além da internet, que outros meios vocês utilizam de divulgação? A gente anuncia em jornais, revistas, a gente tem assessoria de imprensa, mas a internet é o carro-chefe. É o que dá mais retorno hoje. Sim. É que você consegue mensurar, né? Então acho que você consegue ser um pouco mais assertivo com os filtros, segmentação e tudo mais. Além claro, de mostrar o trabalho do Quintal nas redes sociais, ou seja, os shows, o cardápio, o bar, vocês se preocupam em postar outras coisas que atraiam o público de vocês? A gente costuma postar toda a nossa diversidade, né? A gente explora futebol, a gente explora a questão do espaço kids, explora a questão do aniversário,
Então a gente tenta, na rede social, também mostrar essa diversidade toda nossa. Né? Futebol? Futebol a gente tem muita procura, a gente tem algumas torcidas que a sede deles é no Quintal do Espeto. Que torcidas? A torcida do Flamengo, por exemplo, a Fla Sampa, que é uma embaixada aqui do Flamengo em São Paulo, se reúne todos os jogos no Quintal do Espeto da Carinás, de Moema. Então agora teve a final da Libertadores, por exemplo. Você imagina como é que ficou aquilo. Foram mais de 1.300 flamenguistas só na unidade da Carinás. Que legal isso. A do Inter também a gente é o ponto oficial de encontro. A do Santos, na unidade da Vila Madalena. Até a do Barcelona. Tem? Tem no Barcelona. Tem muitos espanhóis que moram em São Paulo, mas também um público brasileiro que gosta do Barcelona e tem descendência às vezes e procura acompanhar e assistir junto com os torcedores. Isso aconteceu naturalmente ou vocês fizeram um trabalho de captação dessas torcidas? A gente aproveitou um momento interessante que a Libertadores ela foi transmitida só pela Fox Sports. E aí não tinha na net, ninguém tinha tal. E a gente assinou na frente dos concorrentes e começou a procurar. Todas essas torcidas estavam na Libertadores e não tinha onde assistir. Aí a gente foi fomentando. Ao longo de mais de 10 anos a gente explora futebol. Então acho que não é por acaso que a gente conquistou esse público. Foi um trabalho de longo prazo. Muito legal isso. Paulinho, vamos mostrar mais um pouquinho do Quintal do Espeto? Vamos lá. O que eu tenho mais? É um videozinho grande. Vamos lá. E hoje eu tô aqui no Quintal do Espeto Tatuapé, que já é sucesso absoluto. São 7 anos no mercado, são mais 6 casas aqui em São Paulo e a casa é referência, não só em gastronomia, mas também em shows e eventos. A estrutura aqui é bem legal, eles contam com 2 espaços, vamos dizer, um espaço de dentro que é mais parecido com uma casa de shows mesmo, você fica do lado do palco, e essa parte aqui de fora, que mais parece um quintal mesmo, bem arborizado, bem aconchegante, é um espaço bem gostoso. O Quintal do Espeto oferece algumas promoções, como a terça-feira All Inclusive, que você paga R$ 99,00 mais a entrada, e você tem o cardápio inteiro à sua disposição. E também você tem algumas bebidas, a única coisa que não está incluso são os destilados importados. A casa recebe mais de 70 mil pessoas por mês e aqui rola show ao vivo todos os dias, show de todo tipo, sertanejo, rock, MPB. Vários cantores famosos já passaram por aqui, como Daniel, Leonardo, Sidney Magal, e já até rolou tributo pro Queen e pro Bee Gees. Uma coisa bem legal que tem crescido bastante a procura são as festas de casamento. São comemoradas mais de 1.500 festas de casamento em todas as casas da rede. O interessante de você fazer a sua festa aqui é que já está incluso 8 horas de música, 3 bandas diferentes, a estrutura completa aqui do Quintal do Espeto. E se você quiser, você pode trazer a sua decoração, você pode trazer o seu bolo. E eles trabalham com 2 pacotes. O valor pode ser fechado tanto antecipadamente, ou você pode trabalhar com a comanda individual por convidado. As casas contam com mais de 70 espetos no cardápio, entre opções salgadas, doces e vegetarianas. Saladas e acompanhamentos também fazem parte do cardápio, além de uma carta imensa de bebidas. Como eu disse para vocês, o cardápio deles é completo. Eu pedi aqui tudo que eu tinha direito: carne, frango, linguiça, coração. Uma coisa bem legal aqui da casa são os acompanhamentos, que são maravilhosos, e eles têm várias opções: arroz branco, arroz birubiru. Tem uma saladinha caprese que eu pedi aqui, ainda não comi, mas tá linda. Batata frita, farofa, muito bem servido. A apresentação tá linda, o cheiro tá melhor ainda. E agora eu vou comer. E para começar, eu vou aqui no espetinho de shimeji. Esse shimeji tá muito bom. Eu vou falar um pouquinho mais alto porque já começou o show lá, mas não vai me impedir de continuar com a minha comilança. Olha que ideia sensacional. Eles pegaram aqueles salgadinhos de festas tradicionais e colocaram no espeto.
Quibe recheado, tá bem crocante, bem temperado. E também pedi a coxinha, que ela vem recheada de carne seca. Eu não tenho nem palavras. E eu montei esse pratinho aqui, mas isso aqui não é nada perto da enorme variedade que eles têm no cardápio deles. Eu pedi um pouquinho de cada coisa, um vinagretezinho, uma farofa, montei meu pratinho Volta, que eu já tô morrendo de fome. Vamos falar das preocupações periféricas, né? Porque você tem a questão da cozinha, funcionário, ambiente, você tem um super jardim, você tem a questão da limpeza. Banheiro é a primeira coisa que eu olho no lugar que eu vou. Né? Mulher se preocupa mais com isso. Muitas vezes você está num lugar muito cheio, de repente você vai no banheiro cheio de papel, sujeira. Vocês controlam isso? Como é que é essa preocupação com os acessórios, vamos dizer assim? Dentro dessa auditoria que a gente faz mensalmente nas casas, a gente olha todos os setores. Então, a gente olha desde abastecimento do papel no banheiro, até limpeza, até estoque, questão de validade, questão de temperatura. Então, essa auditoria ela é bem abrangente, para exatamente zelar por todos esses pilares do atendimento final. E as plantas? Porque muitas vezes, uma vez na Cotoxó, eu estava comendo folhinhas caindo assim. É legal, né? Mas vocês têm uma preocupação de manter a poda, os cuidados? Isso Com aí que periodicidade é feita isso? Peculiaridade do meu pai. Meu pai ele é um apaixonado por planta e, claro, a gente tem uma equipe que nos auxilia e tal, mas quem dá as diretrizes é meu pai. Ele é meio jardineiro, é? Nossa, desde criança sempre foi apaixonado, até exagerado, para falar a verdade, em planta. E eu também sigo a mesma linha. Quem teve a ideia dos espetinhos salgadinhos? Quibe, coxinha, hoje você tem bolinho de carne seca, né? Deve ter bolinho de bacalhau. Quem teve essa ideia? Isso foi meu pai e exatamente para atender o público de boteco, né, que geralmente come isso em porções nos bares, a gente trouxe também, só que no nosso perfil de espeto. E é muito aceito. É muito legal, a ideia foi muito boa. Sim. Vocês mantêm louça, vamos falar de louça. Deve quebrar coisa pra caramba. Vocês têm esse número de reposições e pratos? A gente gira quase 20% do nosso estoque de utensílios por mês. É muita coisa que quebra. Nossa, 20%? É muita coisa. E os bêbados, segurança, vamos lá, porque show, bebida... Faz parte, infelizmente está no nosso negócio alguns pontos negativos, né? Acho que é eminente ao negócio, ao segmento. Tem, mas a gente já está habituado em conduzir sempre de forma pacífica para não gerar nenhum tipo de transtorno, né? A gente se coloca no lugar do cliente também. E outra, ele está pagando para beber, né? Então a gente tem que tratar ele como cliente, respeitar. E a gente percebe que às vezes o cara é um doce e sobra, só que beber um pouquinho a mais, às vezes dá uma causada. Vocês têm projeções para daqui a alguns anos? Quais são os projetos de expansão? A gente pretende abrir pelo menos 2 unidades até o fim do ano que vem, até o fim de 2020. Já escolheram o lugar? Já escolhemos as regiões. Aonde? Estamos à primeira mão? Em primeira mão a gente está procurando em Santana. É um bom espaço. Também em Guarulhos e também em Santo André. São 3 focos nossos até o fim do ano que vem. Vocês nunca pensaram em fazer franquia? Olha, já passou pela nossa cabeça, mas isso é uma decisão de todos os sócios unânime, que acho que o modelo de franquia a longo prazo, no nosso tipo de negócio, não se sustenta. Então a gente preferiu fazer um formato de rede mesmo, própria, com algumas lojas com possibilidade de sócios investidores. Mas a gente está à frente da administração. Pedro, quais são os maiores problemas quando se fala em administrar espaços como esses? Que surgem normalmente, assim que você fala, pô, que saco, sempre isso. O que dá mais trabalho, vamos falar assim? Olha, como você citou, a questão de gente bêbada, às vezes extrapola um pouco dos limites e quando dá briga é um negócio que a gente fica muito chateado, porque é eminente do negócio. Claro. Né? Mas é um negócio que acaba com a nossa imagem, com a nossa reputação e a gente fica de verdade chateado. Às vezes, acontece e a gente liga para as pessoas para saber como que elas estão no dia seguinte e tudo mais, mas isso às vezes chateia a gente. É o problema maior disso. Funcionário, em geral, é tranquilo, mas também tem alguns casos, né, de cliente com um funcionário, aqueles
É uma mão de obra complicada, né? A gente fala de restaurante, mas é uma mão de obra complicada. Eu vi no vídeo que vocês têm outros sistemas de trabalho, por exemplo, All Inclusive, algumas promoções. Como é que elas funcionam? Cada promoção é num dia da semana, então a gente procura ser bem agressivo durante a semana, que é exatamente onde a gente está mais ocioso, né? Final de semana já tem uma procura natural. Então a gente tem na terça-feira, por exemplo, em algumas unidades, o All Inclusive, que a pessoa paga um valor fixo, come e bebe à vontade. E come e bebe tudo? todos os tipos de espeto estão inclusos, camarão, picanha, cordeiro e bebidas selecionadas. Então cerveja, chopp, caipirinha, é bem interessante. E só essas vocês Aí têm? tem a quarta-feira original, que é cerveja por R$ 8,90, de 600 ml. É bem atrativo também, porque casa muitas vezes com jogo de futebol, então fomenta ainda mais esse público. A gente tem na sexta-feira a Sexta do Urso, que é a cerveja Colorado, com valor também promocional. E a gente procura trazer promoções mais agressivas para dias mais difíceis de atrair público. Vocês tinham que criar o concurso do Quintal do Espeto, sabia? Os grandes restaurantes, né, americanos, europeus, fazem de hambúrguer, né? Quem come mais hambúrguer, quem come mais espeto. Pode ser uma ideia, não sei. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você falou de meta de 2 casas até 2020. Mas vocês têm projeções a longo prazo? Ou não? Vocês preferem ir passo a passo? A gente está com uma consultoria estratégica para saber o nosso futuro de expansão. A gente ainda está começando esse trabalho, mas a gente sabe que num curto prazo, né, de 1 ano, a gente pretende ter mais 2 unidades. A longo prazo, a gente precisa se embasar, se estruturar mais administrativamente para conseguir comandar isso à distância. Todos os irmãos trabalham com o pai? Só eu e meu pai. Os outros não quiseram? Cada um num ramo de atividade, preferiram não trabalhar junto. Fora aqueles que moram fora, os que moram aqui fazem o quê? Minha irmã trabalha na área pet, uma irmã minha. A outra mexe com bijuteria. Outro irmão meu tem hamburgueria. Então nem dão um pitaco no Quintal do Espeto? Não. Final do ano chegando. A gente sabe que o Quintal do Espeto tem um diferencial na questão de festas de confraternização. Já começaram as festas? Nossa, a todo vapor. É mesmo? Desde novembro a gente conseguiu... O pessoal já está torcendo para esse ano acabar. Não só, né? Eu também estou. A gente conseguiu antecipar muito as festas, porque geralmente elas se concentram só em dezembro. Normalmente da segunda quinzena para frente. A gente fez um trabalho esse ano ao longo do ano para tentar antecipar um pouco essas festas para diluir o público de dezembro, né? Então, começaram desde a primeira quinzena de novembro e agora em dezembro está o foco maior. Então, para você ter ideia, até o dia 23 de dezembro todas as casas estão lotadas. Caramba! Só com festas de confraternização. A gente dobra nosso público em dezembro, que é a média mensal do resto do ano, e a demanda é gigantesca. Nossa central de reservas triplica o número de ligações, e-mails e clientes na prática também dobram, então é loucura. Vocês dobram também o número de funcionários? Sim. Aí vocês pegam funcionários temporários para essa época? Exatamente. E chega a quantos funcionários nessa época? A gente chega, entre funcionário fixo, freelancer, a gente chega a ter cerca de 600. 600 funcionários. Vamos ver mais um videozinho, Paulinho? Às vezes a felicidade demora a chegar, aí a gente não pode deixar de sonhar. Quem não gosta da luta não pode morrer jamais. Ninguém vai poder atrasar quem não soube vencer. Mentiras, só mais o tempo pode deixar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se come o bem que nada. É Deus que amor da estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça, mete o pé e vai até. Põe essa tristeza embora, sai pra lá a tristeza. Vai acreditar no novo dia, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, põe essa tristeza embora.
comentávamos aqui que é diferente, né? O tipo de show no Quintal do Espeto é mais intimista, há essa proximidade com o artista, a gente não vê muita tietagem, né? Em alguns casos deve acontecer. É esse o objetivo? Exatamente, a gente busca trazer um show com bastante proximidade entre o artista e o público. Então, às vezes, shows que se você fosse em outro lugar, você não conseguiria nem ver direito o artista. Ali você está lado a lado, com possibilidade de ir no camarim, tirar foto. A gente tenta fazer uma negociação com os artistas para exatamente eles serem ainda mais abertos para receber esse público que está ali para ver ele, né? Em off, exigências de artistas. Adoro essa parte. Tem os bonzinhos, né? Que querem um camarim normal, uma água, uma fruta, algum tipo de bebida. E tem os mais chatos. Acontece isso lá? Acontece. E aí? Teve artista que pediu até maço de cigarro pra gente. A gente falou, putz, mas... Vai fumar no nem camarim? o vício dele ele consegue... Não, e fumar dentro do camarim, né? Aí teve um que quis levar narguilha até no palco. A gente falou, meu, não faz muito sentido, né? Algumas coisas dessas. Mas aí a gente tenta conduzir ali sem arrumar nenhum tipo de estresse, conversando. Eu acho que de forma pacífica é sempre o melhor jeito pra conduzir essas peculiaridades. Mais uma fofoquinha. A gente que você olhava de um jeito antes de conhecer e que depois surgiu um outro olhar, tanto do lado positivo quanto negativo. Tem gente que a gente vê na TV e fala, nossa, esse cara deve ser super gente boa. Quando a gente conhece pessoalmente, é totalmente diferente. E vice-versa, né? Tem gente que você olha na TV e fala, pô, e quando você conhece pessoalmente é mais legal. Aconteceu isso, essa decepção e essa surpresa? Acontece, mas geralmente a gente tem um feeling bom com relação a isso. Geralmente os artistas recebem muito bem a gente procura receber muito bem os artistas também. Acho que são um elo, né, importante para conseguir em conjunto atender bem o público, que é esse o objetivo final. Então a gente precisa estar em harmonia. Mas tem alguns casos, tanto positivos quanto negativos. Qual foi o recorde de público até hoje? Qual foi o artista que levou mais público para o Quintal do Espeto? Olha, o Leonardo levou bastante gente, mas o Leonardo ele foi um show sentado, então comporta um pouco menos de gente exatamente por esse perfil de show. Mas a gente tem na quarta-feira com a gente um cantor que chama Sal, que é do samba. Ele é bem renomado no samba e ele, numa véspera de feriado, levou mais de 2.000 pessoas na casa. Nossa, é um cara que não tem tanta mídia, né? Não tem tanta mídia, mas tem um público dele desde de 30 anos atrás que ele conquistou esse público e leva muita gente. Ele tem um projeto fixo com a gente de quarta-feira e quando bateu véspera de feriado... A turma toda vai pra lá. A turma toda... Tem algum show programado? Não? Ou vocês estão deixando passar o final do ano? A gente tem Sidney Magal. Ai, que delícia! Pra, acho que abril, se não me engano. Em breve a gente vai divulgar. E a gente está fechando a agenda. Provavelmente essa semana a gente fecha a agenda do primeiro trimestre ou até semestre do ano que vem. A gente está com uma parceria ainda em off, que a gente vai conseguir levar alguns artistas bem interessantes. Ah, conta alguém, por exemplo. Quem que vocês estão tentando levar Mais pra lá? na linha do samba. Mais na linha do samba. Ainda não está acertado, acho que melhor ainda não divulgar, mas em breve a gente solta aí nas... Ai, eu vou pensar nisso. É uma preferência pessoal o samba ou não? É por causa do local mesmo? Eu acho que a Zona Leste pede. Eu gosto de samba também, mas acho que a Zona Leste, como os shows acontecem mais no Tatuapé por questão de estrutura, sim, claro, uma qualidade maior, a gente já testou de tudo, tem aceitação por outros gêneros, mas o samba é predominante. Pedro, e o assédio? Você é jovem, bonito, né? Rico, bem sucedido, vamos dizer assim, né? Rico é uma palavra muito forte. Como é que é isso? Tranquilo, tem de tudo, mas... Tem de tudo, ele já ficou vermelho, gente, ele tá vermelho, eu queria pimentão. Não, a gente sabe conduzir, acho que se você procurar, você acha, né? Com certeza, qualquer um acha ultimamente. Mas é claro que o ambiente é propício, né? Bebida e tal. Mas tem aquele velho ditado, né? Onde se ganha o pão, não se come a carne. Né? Não se come o espeto, ótimo. Onde se ganha o pão, não come o espeto. Você preza isso ou já
surgiram paqueras lá dentro. Olha, eu já estou entrando na vida íntima do menino, né? Pra tudo tem exceção, né? Tem, né? Já aconteceu, mas procuro me distanciar um pouco pra não ter nenhum tipo de problema. Mas não vou mentir que já teve Seu caso. Pedro, olhe lá, hein? Tá vendo que o filho pode arrumar um casamento no quintal do Espeto, você imagina? Seu Pedro gosta também da bagunça. Ele já tá entregando até o pai. Gente, olha, eu adorei. Tem mais algum vídeo ou não? Acabou? Tem mais um? Vamos lá então mostrar? A gente tem mais 5 minutinhos. Se você quiser, a gente casa ou namora. Dia eu saí de casa, minha mãe me disse que venha. Sua mãe, meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Onde você for, eu sigo com meu pensamento, seu beijo. Todo mundo filma, né? Até coisas constrangedoras às vezes, né? Eu mostrei esse vídeo exatamente para a gente mostrar um pouquinho os funcionários. Tem a questão de uniforme, asseio, né? Que nem dizia minha avó. É uma coisa que vocês controlam também. Sim, também faz parte da auditoria. Acho que a auditoria é bem completa para pegar todos esses pontos. Mas eles têm uniforme e os gerentes têm que cobrar isso deles e a gente passa só fiscalizando. É muito flutuante esse quadro de funcionários, ô Pedro? O nosso turnover pro segmento é baixo, mas o segmento em si, ele é um pouco alto, né? Uma mão de obra um pouco delicada. A gente estava falando até da qualidade do atendimento. Eu já tive uma excelente experiência no quintal do Espeto. Né? No começo fiquei brava, mas foi resolvido rapidamente por uma pessoa que não era nem gerenciava a casa. Estava lá servindo espetos e viu que eu fiquei brava. E de repente ela se preocupou com isso. Vocês preparam ou isso foi um feeling dela, a pessoa? A gente tem investido cada vez mais em treinamento. A gente sabe que problemas acontecem, mas eles têm que saber conduzir o problema para o cliente, às vezes, nem perceber ou minimizar a carga de estresse do cliente e tentar reverter a situação. Então, eles são treinados para isso. Quando você tem algum problema com o cliente, você falou que você dá um feedback, responde e tal. Como é que é feito esse feedback? Vocês telefonam, vocês oferecem alguma coisa? Se a reclamação, a gente tenta evitar muito que a reclamação saia do quintal. Ou seja, se a gente identificou algum problema na hora, os nossos maîtres, eles têm que ir à mesa, a todas as mesas, pelo menos 3 vezes, para exatamente zelar para um bom atendimento. Mas se porventura a reclamação saiu de lá, o cliente realmente saiu bravo com a gente, mal atendido, a gente tem uma tratativa bem delicada, que é meu pai que faz. Ele liga para o cliente, oferece uma nova ida à casa, e depende do grau da reclamação, do que envolveu. Mas a gente dá algum tipo de cortesia. O nosso objetivo, ao conduzir uma reclamação, é tentar fazer o cliente voltar a ser nosso cliente, né? Não deixar que um episódio estrague um projeto a longo prazo. Vocês têm algum programa de fidelidade lá, não? A gente já estudou muito sobre o programa de fidelidade, já teve uma consultoria específica. Na época, nosso sistema operacional não liberava a gente a conduzir isso, mas agora a gente mudou o sistema operacional e estamos viabilizando a questão de fidelidade. Isso é muito legal, né? Valorizar o cliente assíduo, né? A gente primeiro precisa identificar esse cliente, como que ele se comporta, que agora com esse sistema a gente consegue ter alguns dados bem relevantes que antes a gente não tinha, e agora a gente está começando a ver a questão de fidelidade. Pedro, obrigada. Adorei o bate-papo. Vou esperar seu pai aqui para contar também
as fofocas lá do Quintal do Espeto. Desejo sucesso, né? Que venham muitas festas de confraternização. É o nosso último programa do ano, eu também estou encerrando por aqui. Encerrei com chave de ouro, né? A gente falando de empreendedorismo, de acreditar no Brasil. E é isso que eu desejo a todo mundo, um Natal próspero, feliz, um ano novo cheio de realizações, que 2019 não foi um ano fácil, né? Foi um ano muito complicado, de muitas perdas, claro, de conquistas também, mas eu espero que 2020 seja muito melhor, muito mais especial, que o Quintal do Espeto cresça, né? Eu quero também parabenizar, ontem eu estive segunda-feira, na inauguração de um novo bar em São Paulo, o Misto Gastronomia e Bar, muito legal ali na Alameda Santos, desejo sucesso, eu acho que quem acredita no Brasil merece exatamente ter esse sucesso e começar 2020 com o pé direito. Feliz Natal, feliz Ano Novo para você, para todo mundo, e a gente volta no ano que vem com mais bate-papos aí bem descontraídos para você. Um grande beijo, fiquem com Deus e Feliz Natal. Tchau.